Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre incompatibilidade RH da mãe com o bebê. Quando que existe algum problema na gravidez devido ao seu tipo de sangue? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre tô postando conteúdo novo sobre saúde da mulher. Não sei se vocês já souberam, se você tá grávida e você tem um sangue negativo ou se você não está grávida, mas tem um sangue negativo, é importante que você veja esse vídeo caso algum dia você vá engravidar. Nós temos tipos de sangue que são caracterizados por duas coisas: a letra e o mais ou menos. Então, eu, por exemplo, sou A positivo. E do tipo A existe o sistema ABO. Então, pode ser A, pode ser B, pode ser O ou pode ser uma combinação entre eles. Pode ser AB também, né? Então, o tipo de sangue quanto ao grupo ABO é A, B, O ou AB. São 4 tipos. E o mais ou menos, que a gente chama de positivo ou negativo, diz respeito ao sistema RH. Então eu posso ser A positivo ou A negativo, eu posso ser B positivo ou B negativo, eu posso ser O positivo ou O negativo e eu posso ser AB positivo ou AB negativo. Isso tanto homens ou mulheres podem ter todos esses tipos de sangue. Os tipos de sangue mais comuns aqui no Brasil são A e O, e de longe os tipos mais comuns são os positivos. Então a maioria da população vão ter tipos de sangue que são positivos, seja qualquer uma das letrinhas, mas com o símbolo do mais. E a minoria da população tem o tipo de sangue negativo. Agora eu vou entrar num negócio que é um pouquinho mais complicado de explicar, mas eu vou tentar explicar da melhor forma, porque vocês precisam entender isso para a gente falar da gravidez depois. O que significa esse positivo ou negativo? Significa se eu tenho ou não tenho essa proteína do RH, do fator RH, nas minhas hemácias, que são os meus glóbulos vermelhos do sangue. E do ABO também, né? Se eu sou A, é porque eu tenho a proteína A. Se eu sou AB, eu tenho tanto a proteína A quanto a proteína B. Se eu sou B, eu tenho a proteína B. E se eu sou O, eu não tenho nenhuma proteína. Nem a A, nem a B. O O, na verdade, é 0, que seria sem nenhuma proteína, tá? Então, e quanto ao RH, se é positivo, eu tenho a proteína fator RH e se é negativo, eu não tenho essa proteína, tá? Existe também incompatibilidade ABO de mãe com bebê, mas é uma doença muito menos grave, que tem muito menos repercussão e que não tem tratamento, portanto, não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? A gente vai falar sobre incompatibilidade RH na gravidez. Voltando à questão das proteínas, se eu sou uma mulher que não tenho a proteína RH no meu sangue, portanto eu sou negativo. Se eu não tenho a proteína, eu também nunca tive contato com essa proteína em uma situação de normalidade e, portanto, eu não teria na minha vida, se eu nunca tive contato com isso, eu não tenho anticorpos contra essa proteína, certo? Pensa Covid, eu nunca tive contato com Covid, se eu nunca tive contato com Covid, eu não tenho anticorpos contra Covid. Se eu já tive contato com Covid, o meu sistema imunológico produziu anticorpos contra Covid e eu vou ter esses anticorpos pro resto da minha vida. Mesmo que eu pegue a doença de novo, mas os anticorpos estão no meu corpo, tá? Então, se eu sou uma mulher negativo, eu não tenho a proteína e eu também não tenho anticorpos, porque você só produz anticorpos quando você entra em contato com a tal coisa, com a proteína RH. Só que se eu sou uma mulher negativo e eu, por exemplo, vou fazer uma transfusão de sangue e me dão sangue positivo, ou seja, me deram o sangue errado, e eu entro em contato com essa proteína que não faz parte da minha genética, porque geneticamente eu sou negativo, o meu sistema imunológico vai produzir anticorpos contra esse fator RH que está nesse sangue errado que eu recebi, certo? E é isso que a gente quer evitar na gravidez. Fazer transfusão com sangue errado é algo basicamente que não existe mais hoje em dia, porque são feitos inúmeros testes quando você vai precisar de uma transfusão e se for uma situação de emergência, eles sempre te dão sangue que não tem nenhum positivo para justamente não acontecer isso que a gente chama de sensibilização, que seria você, uma mulher negativa, começar a produzir esses anticorpos, que é algo que a gente quer evitar. Tá bom, temos essa informação então. Agora pensa assim, eu sou negativo e eu tô grávida. Esse bebê na minha barriga, se o meu marido é negativo também, ele obrigatoriamente vai ser negativo, tá?
Eu não vou entrar no mérito de porquê, mas geneticamente é assim que acontece, tá? Então, se eu sou A negativo e o meu marido é B negativo, eu não preciso me preocupar, porque o meu bebê com certeza absoluta vai ser negativo. E daí eu não tenho risco nenhum, eu não tenho esse risco dessa doença, que no pré-natal a gente chama de risco de aloimunização RH, e tá tudo bem. Só que essa é uma situação rara, porque lembra que eu falei que a maioria da população é positivo? Então você ser negativo já é raro. Seu marido também ser negativo é muito raro. Se for, tá tudo certo, não tem risco nenhum e não precisa fazer nenhuma medicação. Agora, se eu sou uma mulher que eu tô grávida e eu sou negativo e o meu marido é positivo, qualquer coisa positivo, o meu bebê pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o meu bebê for negativo, não tem problema nenhum, porque é o mesmo tipo que eu. Se o meu bebê for positivo, lembra que eu falei da transfusão errada? Se o meu bebê ele tem sangue positivo, significa que lá na placenta, onde está correndo sangue meu e sangue do bebê, sem se misturar, mas bem pertinho um do outro, existe um risco de acontecer alguma coisa nessa placenta e passar para o meu sangue parte do sangue do meu bebê que é positivo. E se isso acontecer, pode ser que nessa primeira gravidez que eu tô tendo, eu seja sensibilizada e crie anticorpos contra o tipo de sangue positivo. E é isso que a gente quer evitar em mães negativas. Eu não posso correr o risco de que, se esse bebê é positivo, ele vá fazer com que a mãe produza anticorpos. Se acontecer isso, se houver troca de sangue da mãe com o bebê e a gente não fizer as medicações que a gente tem hoje em dia para impedir que ela comece a produzir esses anticorpos, ela vai produzir anticorpos contra o tipo de sangue positivo e, na verdade, nessa gravidez de agora, não vai acontecer nada com esse bebê. Mas na próxima gravidez e nas próximas gravidezes, quando esse bebezinho, o próximo bebê, o irmão mais novo, se implantar no útero dessa mulher negativo com anticorpos positivos, se esse bebê do futuro for positivo, ele vai meio que ser atacado dentro do corpo dessa mulher por esses anticorpos que ela criou na gravidez passada. E esses próximos bebês, ele pode desenvolver esse problema da incompatibilidade RH de mulheres sensibilizadas, cursando com uma doença grave gestacional, com anemia grave e até podendo não sobreviver durante essas próximas gravidezes. Então a gente precisa saber quem são as mulheres negativas, saber a tipagem dos maridos e, na dúvida, se a gente não sabe a tipagem do marido ou não sabe quem é o pai, daí a gente sempre vai tratar como se tivesse a possibilidade de ocorrer essa sensibilização e fazer as medicações que são indicadas para evitar essa sensibilização, para que as gravidezes do futuro dessa mulher não sejam prejudicadas. Então, o nosso objetivo é que ela passe essa gravidez inteira, mesmo se ela tiver um bebê positivo, sem desenvolver esses anticorpos, e no futuro ela não tem esses anticorpos. Esse é o nosso objetivo. Ou seja, mesmo se o bebê dentro da barriga dessa mulher negativo for positivo, se a gente fizer tudo certo, ela não vai produzir os anticorpos e tudo vai ficar bem. E daí na próxima gravidez ela não vai ter anticorpo, ela não vai atacar esse bebê e a gente vai de novo fazer a prevenção se tiver chance do bebê 2 também ser positivo. Ou seja, em cada gravidez dessa mulher que tem tipo de sangue negativo e que o marido é positivo, portanto tem a possibilidade do bebê na barriga dela ser positivo, ela tem que fazer a profilaxia de sensibilização, que é realizada através de uma injeção que se chama RhoGAM, ou imunoglobulina anti-D, que é realizada em alguns momentos da gravidez, que eu já vou explicar. É um pouco complicado, né? Espero que vocês tenham entendido, mas, enfim, não tem outro jeito de explicar, é uma coisa complexa mesmo, tá? E não é, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com acesso a exames de sangue, a exame de tipagem sanguínea, a gente pede a tipagem sanguínea do marido, se ela sabe, né, quem é o marido certinho, quem é o pai, que é a principal das situações, né, a gente pede a tipagem, porque se ele é negativo não tem problema nenhum, mas se ele é positivo, que é o mais comum, é só tratar direitinho. Se você fizer o que o seu médico te indicar e fizer tudo certinho, você vai estar segura, você não vai se sensibilizar e não tem problema nenhum.
Por isso, e devido a essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, essa doença está sendo extinguida. Porque se a gente sempre identifica o tipo certinho e trata da forma correta, ninguém mais vai ter essa doença, porque a gente não vai deixar através do tratamento correto. E se você está nessa situação que você tem indicação de fazer esse tratamento, quando que a gente tem que realizar essa injeção? Essa injeção vai ser realizada a qualquer momento da gravidez, se a gestante tiver um sangramento, que o médico faça qualquer hipótese que esse sangramento possa ter sido placentário. Então, por exemplo, se você tiver um sangramento no início da gravidez com um hematoma subcoriônico, pode ser indicado para você fazer um Rhogan profilático ali com 6 semanas de gravidez, por exemplo. Se você não tiver nada de sangramento durante a sua gravidez e está tudo bem, todas as gestantes que estão nessa situação, que são negativo e que podem ter um bebê positivo, vão fazer o Rhogan profilático com 28 semanas de gestação. O Rhogan dura no corpo da mulher 12 semanas e é por isso que a gente faz com 28, porque daí a gente está pensando que ele dura até o momento do parto, que seria em torno de 40 semanas. Então, se eu sangrei no começo da gravidez, eu vou fazer no começo. Se eu não sangrei no começo, eu vou fazer com 28 semanas. E depois de 28 semanas, eventualmente eu vou ter o meu parto. Quando eu tiver o parto é o momento de maior troca de sangue, porque a placenta descolou. E quando a placenta descola após o nascimento do bebê, para ela sair também, ocorre a mistura, né? Tem muitos vasos sanguíneos abertos, então ocorre com certeza uma mistura de sangue materno com sangue fetal. Então, sempre que essa mulher ela tem esse risco de aloimunização RH, ou seja, ela é sangue negativo, quando nasceu o bebê, em todos os casos é feito esse tipo de sangue, mas no caso dessas mulheres é quando a gente precisa estar mais atento para checar esse exame. E a gente vai ver qual é o tipo do bebê, que até então a gente estava tratando pensando que existia a possibilidade desse bebê ser positivo. Então, teve o parto, a gente vai ver qual que é o tipo de sangue do bebê. Se o bebê for negativo igual a mãe, tá tudo bem, nem teve nunca nenhum risco, mas não tinha como a gente saber que ele era negativo e você não precisa mais fazer nenhuma medicação, porque ele é negativo. Então não tem sangue positivo desse bebê porque ele é negativo, não tem sangue dele positivo correndo no seu sangue, certo? Agora, se o bebê nasceu e ele realmente é positivo, que era a situação que nós estávamos nos protegendo e prevenindo com aquela medicação, daí, antes de ter alta da maternidade, você faz uma nova dose de Rhogan para se proteger dessa troca de sangue que ocorreu no momento do parto. E fazendo essa profilaxia desse jeito certinho, quando você engravidar de novo, dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não estará sensibilizada e, portanto, conta de novo, né, como sendo toda essa prevenção que você vai fazer na sua próxima gravidez, se o seu parceiro for positivo e, portanto, existir o risco do bebê ser positivo também. Espero que vocês tenham entendido. Esse eu sei que é um tema mais complexo. Se vocês quiserem deixar casos e situações ou fazer perguntas mais específicas aqui embaixo, podem fazer. Me contem se vocês entenderam, porque até eu fiquei um pouco confusa, porque é muito positivo e negativo, enfim. E podem deixar também sugestões de outros vídeos aqui, se vocês quiserem. E até o próximo vídeo.